o Senhor nos deu para essa noite se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Eu convido toda a congregação a colocar-se de pé, em reverência à presença de Deus nesse lugar, e nós vamos fazer essa leitura até o verso de número 20. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que fala a respeito da luta espiritual que travamos a cada dia na nossa vida. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Amém? Você pode assentar-se. Hoje iniciamos, por assim dizer, de forma oficial, uma campanha de 21 dias que pretendemos que possa trazer sobre a vida de cada um dos filhos e das filhas de Deus a liberação de sua bênção, a liberação de sua vitória, daquilo que Deus já designou para você, mas que tem encontrado resistências nos ares por parte desses principados, por parte dessas potestades, e que ainda não se materializou na sua vida aquela bênção, aquela vitória que você tanto tem suplicado a Deus, tanto tem pedido a Deus para que possa acontecer. E hoje nós também falamos a respeito de como deve acontecer essa campanha. E por entender que há situações diversas no nosso meio, havíamos proposto
que toda a congregação pudesse estar jejuando todos os dias, no horário das 18 da tarde ou noite, às 6 horas da manhã. Mas eu quero informar que nós vamos abrir uma precedência para aqueles que não podem efetivamente, por alguma outra razão, cumprir com esse horário, para que pratique o horário que melhor lhe convier. Ou seja, se você tem mais facilidade a partir das 22 horas, faça então até as 10 da manhã. Se você encontra outras razões e entende que seja mais propício você praticar de meia-noite ao meio-dia, faça isso. Uma coisa que nós pedimos é que você, pelo menos, dedique alguns momentos de oração, de meditação na palavra de Deus, pela manhã. Nós vamos estar também, ao meio-dia, nos voltando para Deus em oração, e também na parte da noite, sendo que a parte da noite, o objetivo é que você reúna a sua família e possa fazer com que o culto doméstico aconteça, ainda que seja uma vez na semana. Mas é muito importante que os pais, as mães, principalmente, possam dedicar tempo com seus filhos em conscientizá-los a respeito da realidade do reino de Deus. Na verdade, quando nós gastamos ou investimos esse tempo junto aos nossos filhos, nós estamos realizando um dos maiores investimentos que podemos fazer. Para quê? Para que amanhã o seu filho não venha ser motivo de oração, não venha você, mãe, pai, estar gastando muito mais tempo, se esforçando muito mais pela libertação do seu filho, pela restauração do seu filho, ou pela salvação do seu filho, quando, na verdade, você, em Cristo Jesus, deveria instruí-lo a esse respeito. Não é responsabilidade inicial do pastor nem da igreja de promover esse tipo de educação dentro da sua família. É responsabilidade dos pais. Na casa do Senhor, tem sim o pastor, a liderança, que vai ajudá-lo a orientar e a direcionar a educação do seu filho ou da sua filha nos caminhos do Senhor. Mas essa tarefa, ela foi conferida aos pais, para que amanhã não tenhamos lares problemáticos. Então você, mãe, você, pai, é o primeiro responsável por essa tarefa. Lembrando também
que o Senhor nos ensina e nos demonstra na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que a luta que travamos no dia a dia trata-se principalmente de uma luta no âmbito espiritual. E essa luta espiritual, ela precisa ser, primeiramente, conferida com o ensinamento da palavra de Deus, do que ela nos traz como sendo direção de Deus. Ou seja, para que o apóstolo Paulo pudesse chegar a esse ponto, no capítulo de número 6, ele inicia o livro de Efésios, e ele ocupa os primeiros 3 capítulos, ou a primeira parte do livro, ensinando quem Deus é e mostrando o que ele tem feito por nós, para então poder chegar no assunto de suma importância, que é tratado como sendo essa batalha espiritual. O que eu quero dizer nessa noite, que nós não podemos entrar numa batalha espiritual de qualquer maneira. Precisamos compreender os princípios do reino de Deus, precisamos conhecer quem é Deus, precisamos estar consciente do que Deus tem feito por cada um de nós, da maneira como Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para que agora, conscientizados a esse respeito, devidamente preparados, possamos entrar nesta batalha espiritual. E o apóstolo Paulo, ele diz qual a maneira que nós temos para poder batalhar e obter vitória nessa peleja. No verso de número 10, ele diz que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E como isso deve acontecer? Deve acontecer gastando tempo com o Senhor. Deve acontecer empreendendo tempo com o Senhor. Deve acontecer intensificando cada vez mais a minha vida devocional com o Senhor. Deve acontecer cada dia mais fortalecendo a comunhão com Deus no nosso dia a dia. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor tem nos ajudado e tem nos suprido de forças para que possamos combater esse bom combate. E esse bom combate, ele não é travado agora, nesse exato momento, aqui dentro da casa do Senhor. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é resultado do combate que travamos no nosso dia a dia. Ou seja, quando nós priorizamos ao Senhor
e já iniciamos o nosso dia a dia buscando ao Senhor, elevando nosso pensamento e a nossa voz em oração ao Senhor, quando nós no nosso dia a dia fazemos a priorização da leitura, da reflexão, da meditação da palavra de Deus, eu já estou combatendo o bom combate em Cristo Jesus. O Espírito de Deus já nos leva à intercessão, já nos leva a níveis espirituais, que possamos então combater o bom combate e termos e obtermos a vitória do Senhor Jesus. Quando chegamos aqui, já é resultado do que foi semeado pela manhã. Quando nós clamamos, Deus, para que a tua glória se manifeste no nosso meio, essa mesma presença gloriosa de Deus, ela já deve ter sido objeto de nossa oração, intercessão, já pela manhã, durante o dia, para que quando nos reunirmos, o Senhor possa manifestar a presença dEle, a glória dEle no nosso meio. Meu irmão, minha irmã, esse assunto é muito sério. Se o Senhor desvendasse os nossos olhos agora e mostrasse as atividades do mundo espiritual, provavelmente muitos de nós não suportaríamos ver a realidade do mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele estava bem consciente quanto a essa realidade. E eu quero dizer para você que a realidade dessa atividade do mundo espiritual é muito mais séria e verdadeira do que tudo aquilo que eu e você possamos estar enxergando aqui no mundo físico. A realidade do mundo espiritual é muito mais verdadeiro do que nós podemos ver. Quero te dizer que o Senhor tem nos levado à compreensão da necessidade de encararmos com seriedade a nossa própria vida cristã. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que nós estamos em plena batalha dia a dia de nossas vidas. Quando você acorda, já iniciou-se a batalha espiritual. Em todo dia, todo tempo, esses espíritos estão combatendo para que nem eu, nem você possamos obter aquilo que Deus tem designado na nossa vida. E o Senhor deseja nos instruir a esse respeito e que nós possamos encarar essa realidade e combater diariamente esse bom combate. Talvez alguns cheguem até a pensar que
as coisas não estão apresentando resultados. Alguns podem até pensar também que não tem condição de mudar determinados quadros ou circunstâncias. Mas o Senhor nos ensina a dizer que nós precisamos estar aptos e preparados e combatermos esses inimigos da nossa alma. Quantas das vezes, meu irmão, minha irmã, você precisou tropeçar e cair quando estava engateando para poder aprender a andar? Esse exercício levou você hoje a estar em condições de caminhar de forma desenvolta no seu dia a dia. Nós somos sujeitos a quedas, somos sujeitos a tropeços, somos sujeitos a fracassos, mas em Cristo Jesus nós somos fortalecidos na sua graça e no seu poder, e Ele nos encoraja dizendo: resistam, persistam, levante-se, recomece, combata, vá em frente, não desanimes, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Por isso, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que você deve tomar nessa noite toda essa armadura que Deus tem designado na sua palavra. Deve incorporar isso na sua vida e deve lutar o bom combate. De que maneira você vai fazer isso? Você vai intensificar a sua vida de oração ao Senhor. Você vai intensificar a sua vida de leitura e de meditação na palavra de Deus. Quando nós fazemos dessa maneira, já não é mais tão somente o que eu acho, o que eu penso, mas aquilo que Deus quer para a minha vida. E eu tenho para mim que muitos dos crentes estão vivenciando verdadeiros conflitos interiores, batalhas que estão sendo travadas no seu interior, porque não tem consciência da necessidade de lutar esse bom combate espiritual e desfazer essas forças das trevas através de uma vida comprometida de oração, de uma vida comprometida de leitura e meditação da palavra de Deus. Quando você negligencia a sua comunhão com Deus, você torna-se um alvo fácil dessas forças espirituais. Quando você negligencia a sua comunhão com Deus, você torna-se uma presa fácil. E o inimigo de nossas almas, ele vem com toda a fúria para poder destruir a sua vida, para impedir de que você possa ser tudo aquilo que Deus planejou na sua vida. Por isso, eu quero dizer a toda a igreja que mais do que nunca nós estamos conscientes quanto a essa realidade.
Eu quero dizer à igreja nessa noite que nós já nos posicionamos em relação a esse combate. Quero dizer à igreja nessa noite que nós vamos vencer essas oposições malignas e vamos cumprir com tudo aquilo que Deus tem designado para conosco. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, esteja da mesma forma preparado para experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Serão dias difíceis. Quantas vezes seremos colocados à prova? Mas fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Porque o Senhor nos dará a vitória em Cristo Jesus. Pai bendito, eis aí a tua palavra à igreja, Senhor. Não temos condições de enxergar a atividade espiritual que tem nos cercado no nosso dia a dia. Lamentavelmente, não temos estrutura para enxergar, para suportar essa verdade, Senhor, que os espíritos das trevas têm investido sistematicamente para nos impedir de desfrutar da plenitude de tudo aquilo que tu tens preparado para conosco. Somos terrivelmente humanos, naturais, mas o Senhor nos diz que não é para andarmos tão somente dessa forma. Não somos mais pessoas pertencentes a este mundo, Senhor. Estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Fomos chamados por Ti, comissionados por Ti para exercermos toda a autoridade que nos fora delegada em Cristo Jesus. Fomos chamados por Ti, Senhor, para também, como embaixadores de Cristo, representante do reino de Deus, exercer a mesma vitória que Tu já conquistaste na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu quero declarar nessa noite, meu irmão, minha irmã, na tua e na minha vida, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor te deu autoridade para você andar de vitória em vitória, de conquista sobre conquista. Não permita que esses espíritos malignos impeçam você de desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Eu reivindico nessa noite, Senhor, a manifestação do Teu poder, a manifestação da Tua glória. Reivindico, Deus, a manifestação da autoridade espiritual que nos fora delegada em Cristo Jesus, para que este ministério, para que esta igreja, a igreja do Senhor, que se congrega aqui nessa localidade, possa mesmo desfazer as obras do inferno, Senhor.
possa combater o bom combate em Cristo Jesus e rejeitar, repudiar toda e qualquer influência maligna na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, você que está abatido, você que está desanimado, você que, na verdade, tem andado frustrado, eu quero declarar uma palavra da parte do Senhor. Não desanimes, não desanimes, mas levanta-te e anda na força do teu Deus. É o teu Deus quem te fortalece, é Ele que te encoraja, é Ele que te diz: eu sou contigo, e por onde você for, eu estarei contigo. Repudie, rejeite toda e qualquer forma de desânimo que venha impedir você de desfrutar momentos de comunhão com Deus. Tudo aquilo que tem o atrapalhado, ainda que seja as atividades do dia a dia, o nosso trabalho não pode ocupar o lugar de prioridade. Deus é prioridade na minha e na sua vida. Invista seu tempo, meu irmão, minha irmã. Invista seu tempo em buscar a presença do Senhor enquanto tem luz. Porque dias virão e que não haverá mais luz para que possamos buscar a presença do Senhor. Aproveite os dias em que a palavra de Deus tem sido ministrada, tem sido pregada, com a luz do Espírito Santo de Deus. Porque dias virão que o Espírito também e a igreja será retirada de sobre a terra. Seja um vencedor, meu irmão, minha irmã. Eu quero finalizar esta palavra dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que a nossa maior peleja é por resgatar as almas que estão aprisionadas na mão do maligno. Seja um lutador, seja um batalhador, seja um ganhador de almas, porque o Senhor te formou e Ele te preparou para você ser um conquistador em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus e o amor de Deus Pai, o poder do Espírito de Deus recaia sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus.